Bom dia a todos, paz do Senhor Jesus, pastor Claudemir Costa por aqui, sexta-feira, dia 29 de abril de 2022, e nesta manhã eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você deixou de conquistar algo ou deixou de arriscar algo em sua vida por conta de uma timidez? Também associada, a timidez se associa muito com medo, ou por conta de uma falta de fé. Às vezes foi tomado por um sentimento de menos-valia, deixou de arriscar, deixou de acreditar no teu projeto, deixou de acreditar no teu potencial. Isso tem levado muitas pessoas a deixarem de receber a bênção de Deus. Tem sido impedimento na vida de muitas pessoas. E é sobre isso que eu quero falar com você um pouquinho agora. Um minuto da sua atenção. Eu vou basear a minha fala no livro de Marcos, capítulo 4, onde Jesus entra com os seus discípulos em um barco e deita para descansar na polpa do barco, e de repente um grande vento, uma tempestade, começa a assolar aquela embarcação a ponto deles acreditarem que ela vai se afundar, porque a água começa até mesmo a entrar dentro do barco. E eles, apavorados, acordam o mestre, dizendo: não se te dá que morramos, que pereçamos, né? E ele fez, num diálogo curto, duas perguntas. Jesus sempre conversava com os discípulos, usando a pedagogia de fazer perguntas. E a segunda pergunta sempre servia como pista de resposta para a primeira. Ele disse assim: por que estáis tão tímidos? Tem tradução que diz: por que estáis com medo? Ainda não tendes fé? Isso. Ele respondeu e perguntou: por que estáis com medo? Ainda não tendes fé? Podia ser uma afirmação também. E instantaneamente ele pediu para que o vento, determinou para que o vento cessasse, para que o mar acalmasse. O vento e o mar acalmou. Mas eu não quero entrar nos méritos agora da atitude de Jesus, mas da atitude dos discípulos, segundo a pergunta e o diálogo que Jesus teve com eles, dizendo: porque estáis tão tímido, ainda não tendes fé. Ou ainda não tendes fé, né? O medo e a falta de fé são sentimentos que se associam muito um ao outro. A timidez, e causa muitas limitações na vida do ser humano. O adversário usa muito a pedagogia do medo para nos limitar, porque ele sabe que colocando medo, que colocando receio, que colocando timidez, ele facilmente controla o ser humano. Quer controlar uma pessoa? Quer dominar a vida de alguém? Bota medo nela. Por algum período, você vai impedir ela de realizar os teus próprios projetos, para que ela se considere menos válida, uma pessoa sem ação, uma pessoa sem projetos. Teus sonhos morrem, os teus projetos morrem, por medo de arriscar em alguma situação. E Jesus estava mostrando para eles que a melhor escolha a fazer é não se render ao medo e nem se render à falta de fé, mas sim avançar, crendo em Deus, que é soberano sobre todas as coisas, que nós podemos sim realizar muitas coisas, que nós podemos sim fazer muitas coisas, e nós podemos chegar em lugares altos, acreditando no nosso próprio potencial e na presença de Deus nas nossas vidas, que abrem portas que para nós podem até parecer impossíveis. O sentimento de menos-valia nos faz acreditar que nós não vamos chegar a lugar nenhum, que nós não vamos conseguir fazer nada, que nós não vamos conseguir almejar, que os nossos sonhos podem morrer. Às vezes isso é trazido por nós mesmos, que nasce e é alimentado todos os dias, dizendo: não consigo, não posso, não vou, não chego. E às vezes também é alimentado por terceiros, que vem até nós dizendo que nós não vamos alcançar, que nós não vamos conseguir, que nós não somos capazes, mostrando todas as perspectivas
de dar errado, com um pessimismo. Porque o pessimista, ele age da seguinte forma: em tudo ele vê dificuldade, e em tudo vê barreira, e tudo para ele é prova. Mas uma pessoa otimista em si mesmo, ligado em Jesus e no Espírito Santo, as provas ele vê como uma oportunidade de vencer, como uma oportunidade de superar. Para ele, as provas são para ser superadas. Então eu quero te convidar a exercitar dentro de você a fé no Senhor Jesus, que pode todas as coisas. A Bíblia diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outra passagem diz: tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero deixar esta palavra curta esta manhã para você, baseado nesta passagem de Marcos em que Jesus pergunta aos seus discípulos: por que estáis com medo? Quer dizer, vocês não têm por que ter medo, basta terem fé. Acredite, levante. Hoje é sexta-feira, não estrague seu final de semana. Segunda-feira começa tudo de novo. Levante a cabeça, sacode o ombro e vá com coragem em busca dos seus objetivos. Porque a Bíblia fala assim que os passos de um homem bom, os passos das pessoas corretas, elas são confirmadas pelo Senhor. E você vai vencer. E você pode vencer, mas depende de uma atitude sua. Não permita que ninguém te coloque com menos-valia, não permita que ninguém te coloque para baixo. Porque o Deus Todo-Poderoso peleja pelas suas causas. E nestas pelejas, você não precisa pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Eu te dou uma palavra de encorajamento hoje. Acredite que Deus é soberano e vai fazer grandes coisas para você. Amém? Que Deus abençoe. Um bom final de semana a todos. Igreja Apacentar, em Bariri. Está na rua Professor Carlos Ferreira de Moraes, esquina com Santo Expedito, aqui no Santo André 2. Bom dia, fiquem com Deus, um abraço.